Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. E enquanto vocês vão abrindo as Bíblias, eu quero mais uma vez expressar a minha enorme gratidão por esse convite, por estar aqui entre vocês, essa igreja que tem abençoado tanto, e já por tantos anos. E eu sou, de certa forma, eu sou um fruto do ministério e do alcance enorme dessa igreja em todo esse país. No início dos anos 70, eu ainda um adolescente, o reverendo Antônio Dias ia com muita frequência a Goiânia, onde eu fui morar no início dos anos 70, e num período conturbado, um período difícil, um período onde havia muita tensão dentro das nossas igrejas, e sobretudo em relação à obra do Espírito Santo, e alguns excessos de um lado, temores do outro, e eu sentia uma confiança muito grande nele, em ouvi-lo. Ele expressava uma santidade que, de certa forma, era palpável, podia meio que tocar. E havia no coração e na palavra dele uma combinação tão rica, tão saudável, de Bíblia, de fundamentação bíblica, de seriedade bíblica, como ele sempre trouxe, combinado com uma profunda paixão, uma presença radiante, vistosa do Espírito na vida dele. E eu me lembro que a mamãe, já falecida, já de muitos anos, mas naquela época a mamãe acompanhava esses encontros, eram encontros de avivamento. E nós éramos muito, muito abençoados com as suas visitas frequentes lá em Goiânia. Então, desde então, essa igreja, com os pastores que foram sucedendo e conduzindo o trabalho dessa igreja, tem, de uma forma ou de outra, tem abençoado muita gente por esse país afora. Então, eu quero expressar minha gratidão e a certeza de que, de uma forma ou de outra, eu e muitos outros fomos abençoados por vocês, por aqueles que os antecederam, por vocês aqui hoje e por toda a história dessa igreja que tem se mantido fiel a Jesus Cristo. Hoje pela manhã, pensando nesse tema sobre a igreja na cidade, e o tema que me deram foi o desafio de ser uma igreja misturada, uma igreja presente na cidade, uma igreja que encarna a sua vocação, uma igreja que aceita os desafios de fazer e cumprir a missão que Deus deu a ela na cidade, na localidade onde ela se encontra inserida. Nós vimos hoje de manhã sobre os riscos e os desafios, as oportunidades e as armadilhas de sermos uma igreja misturada. De um lado, esse chamado de Deus para sermos separados, para sermos um povo santo, para sermos um povo de Deus, para não nos deixarmos contaminar, sobretudo a nossa mente, com conceitos, com valores, com ideias, com doutrinas, com ensinos, com
todo esse tipo de pensamento que predomina na nossa cultura e que os nossos lares e nós mesmos, através de todos os meios que existem por aí, estamos sendo continuamente tomados, envolvidos, massacrados, pressionados por toda sorte de pensamento em todas as áreas da nossa vida e de uma forma ou de outra vamos sucumbindo a isso. E que um dos grandes desafios da igreja não encontra-se necessariamente fora dela, mas dentro dela, quando a nossa mente, o nosso coração vai sendo cada vez mais absorvido pelo sistema, pela cultura, pela realidade que nos cerca e vamos perdendo a nossa identidade em Cristo e a nossa identidade com as Escrituras e na vida que temos em Cristo. Então, nós precisamos sim ser uma igreja que olha para fora, que atua para fora, que reconhece a sua vocação para fora de si mesmo, mas que seja capaz de entrar nessa cidade como luz, capaz de entrar nessa cidade trazendo-a de volta para os propósitos do Criador. E eu queria prosseguir dentro desse tema da igreja na cidade, olhando para essa passagem riquíssima de Paulo, que traz um dos conceitos, para mim, que tem sido revolucionários nesses últimos anos em relação ao papel da igreja na sociedade, dentro da cidade, como essa agência de Deus, como esse movimento de Deus que busca e realiza a reconciliação da criação com o Criador. Então vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ainda ler alguns versículos do capítulo 2. Mas eu gostaria de pensar com vocês nessa noite sobre esse versículo 16, quando Paulo diz: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa parte final do versículo sempre me chamou a atenção. Quando ele diz, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Jesus e foi criado para Jesus. Vocês já pararam para pensar no que isso significa? O que é que significa essa declaração de Paulo de que Jesus Cristo triunfou sobre todas as coisas e que todas as coisas que existem foram criadas por meio dele e para ele, e que entre todas as coisas que foram criadas por ele e para ele, encontram-se os principados e potestades. O que isso significa hoje para sermos uma igreja dentro dessa grande cidade de Niterói? O que é que são os principados e potestades? O que é que são essas potências? E o que elas têm a dizer para nós, ou o que essa afirmação de Paulo tem a dizer para nós em termos do nosso compromisso como povo de Deus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo dentro dessa cidade? Bem, eu diria, de forma bastante simples, que principados, potestades, essas potências, esses poderes, são forças que atuam na humanidade, que atuam dentro de uma cidade, que não podemos, num certo sentido, controlá-las. Na maioria das vezes nós não as vemos, mas elas estão aí. Podemos perceber claramente os seus efeitos, sentir os seus impactos, mas elas estão aí promovendo a morte, promovendo o sofrimento, promovendo a destruição, promovendo uma infinidade de situações desastrosas, calamitosas na vida de uma sociedade, na vida de uma cidade. São forças que movem uma civilização, são forças que atuam dentro de uma sociedade. Elas estão aí. Às vezes nós somos capazes de identificar um agente ou outro que causa esses poderes. Mas se tirarmos um desses agentes, logo surge um outro e elas se encontram, elas estão presentes. O que está por trás dessa crescente onda de violência nos grandes centros urbanos? O que está por trás dessa situação calamitosa, difícil, incontrolável hoje no nosso país, onde tantos jovens e adultos se entregam às drogas, ao crack, onde o consumo de álcool cresce de uma maneira assustadora, onde a violência dentro de casa, fora de casa, nas ruas, torna-se uma situação alarmante, preocupante, envolvendo todos os agentes públicos numa tentativa de minimizar o impacto de tudo isso, a quantidade de crianças abandonadas e que vão crescer com um potencial enorme de aumentar ainda mais a situação difícil que já vivemos hoje dentro das nossas cidades. O que é que está por trás da corrupção, da mentira, das crises econômicas que nós vivemos? É claro que nós temos hoje várias ciências que tentam dar suas explicações ou justificativas, mas o fato é que são poderes e forças que parecem não ter controle sobre elas.
Muitos aqui se lembram que poucos anos atrás, em 2008, explodiu uma grande crise econômica nos Estados Unidos e atingiu a Europa e vários outros países. Muita gente perdeu muito dinheiro, negócios e empresas faliram. E é claro que muitos estudiosos apontavam para a crise no mercado imobiliário e outros problemas como a guerra, etc. Mas o fato é que essas forças, esses poderes estão presentes. Eles atuam dentro de uma cidade, eles atuam dentro da família, eles atuam dentro da igreja, eles trazem consigo um rastro de destruição, abuso. O problema que hoje nós enfrentamos em relação ao meio ambiente, ao desmatamento, muitas pessoas falam da falta de vontade política, do problema da corrupção, etc. É claro que isso tudo tem as suas tentativas de encontrar respostas e soluções, mas o fato é que essas coisas estão acontecendo e estão presentes entre nós. Uma diferença importante para nós entendermos esse texto era a forma como Paulo e os seus leitores olhavam e interpretavam essa realidade e como nós fazemos hoje. No primeiro século, essas forças, esses poderes, recebiam nomes. E isso, de certa forma, fazia com que essas pessoas do primeiro século entendessem melhor o que estava acontecendo. Por exemplo, haviam forças como Afrodite. Então, diante do problema da imoralidade, da sedução, de tudo aquilo que acontecia, como na cidade de Corinto ou em vários outros lugares, havia uma deusa, havia um poder que influenciava, que atuava dentro de uma sociedade, dentro de uma civilização, fosse Diana, fosse Afrodite, e que levava as pessoas a agirem e pensarem de uma determinada forma. Mamon, que era visto como uma divindade, uma potência, um poder. O dinheiro no primeiro século, como Jesus bem definiu, não era algo neutro, era uma potência, era um poder com uma capacidade enorme de causar uma grande destruição. E por aí vai. Eles tinham esses nomes, eles davam nomes a essas divindades. E é curioso notar que Paulo começa esse texto dizendo que ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma linguagem do Êxodo. É uma linguagem que aquele povo, ou pelo menos grande parte dele, entendia muito bem. Uma linguagem que tinha a ver com o que Deus havia feito com o povo no Velho Testamento, tirando-os do poder do faraó, tirando-os do domínio onde eles viviam sob a escravidão e o poder de agentes opressivos, fosse o Egito, fosse a Síria, fosse Babilônia, e transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus fez. Essa carta é uma carta de gratidão. Essa é a linguagem, da mesma forma como Deus agiu libertando o povo de Israel da escravidão e estabelecendo esse povo como povo da aliança, como povo de Deus, Ele agora realiza a mesma coisa por meio de Jesus Cristo, nos libertando do império das trevas, pelo poder e pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, tirando homens e mulheres de todos os lugares e do poder das trevas e trazendo-os e introduzindo-os no reino de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Mas como é que ele faz isso?
E aqui nós vamos encontrar algumas pistas para entender a nossa missão e a nossa vocação na cidade, que são importantíssimas. A primeira delas, Paulo entendia que tudo, absolutamente todas as coisas, pertencem a Jesus Cristo. Paulo remonta isso a Gênesis 1 e 2. A criação. Deus é o Criador de todas as coisas. E a criação de Deus é boa. Por isso que Paulo afirma que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. Na mente de Paulo, o mundo não era dividido entre as coisas de Deus e aquilo que não é de Deus. Para ele, todas as coisas, visíveis e invisíveis, tudo aquilo que faz parte dessa realidade criada por Deus, pertence a Deus e pertence a Jesus Cristo, foram criadas por Ele, foram criadas para Ele. Por isso que para Paulo, o mundo de Deus é um mundo bom. Para Paulo não havia essa dicotomia, essa ruptura, essa separação entre as coisas que são de Deus e as coisas que não são. E o mundo de Deus é um mundo bom, um mundo ordenado, um mundo estruturado, não é um mundo caótico. Inclusive, aquilo que nós chamamos de poderes, aquilo que nós chamamos de principados e potestades, essas forças, Paulo afirma que tudo foi criado por Deus e tudo foi criado para Deus e para realizar os propósitos de Deus. O problema, o erro, está quando nós, em virtude do pecado, em virtude da queda, nós, seres humanos e homens e mulheres que foram transportados do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo, abrimos mão da nossa responsabilidade diante de Deus para com a criação, quando nós nos recusamos a usar os recursos e aquilo que Deus nos deu, seja na nossa profissão, seja nas nossas mais diferentes atividades, e usar tudo isso para cumprir com os propósitos de Deus para o mundo que Ele criou. Por exemplo, Deus cria todas as coisas, e as coisas que Deus criou são boas. E quando Deus cria o seu mundo bom, Ele nos coloca nesse mundo para sermos os mordomos da sua criação, administrarmos o mundo bom que Deus criou para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. O que acontece é que com a queda, com o pecado, surge um poder, surge uma potência chamada Mamon, surge um poder, uma potência chamada mercado, e começa a impor as suas regras, começa a ditar a maneira como essas coisas devem ser. Nós já não ouvimos mais a Deus, nós passamos a ouvir essas forças, esses poderes, e ao invés de nós usarmos os recursos da criação, e os dons e os talentos que Deus nos deu para promover a sua glória e para promover o bem do nosso próximo, nós nos tornamos pessoas ambiciosas, pessoas avarentas, nós nos tornamos pessoas extremamente competitivas, começamos a destruir uns aos outros, começamos a maltratar uns aos outros, e ao invés de usar aquilo que Deus criou para a sua glória e para a sua justiça, nós passamos a usar para promover o mal, e aí essas forças passam a atuar no mundo. O mundo de Deus continua sendo um mundo bom. O problema é quando nós nos curvamos diante dessas potências. Deus nos cria homem e mulher, macho e fêmea. Deus nos cria
como seres com uma sexualidade saudável, nos dá o mandato de procriarmos, dentro dos termos de uma relação de aliança, fiel como Deus é fiel. Mas de repente, em virtude da queda e do pecado, surge uma potência, chamada Afrodite, Diana, seja que nome daríamos hoje a essa potência. E nós começamos a olhar e ver uma humanidade inteirinha, curvada, diante desse poder, vivendo sob os seus ditames, obedecendo às suas ordens, vivendo a partir daquilo que essas forças determinam. E nos tornamos homens e mulheres escravizados dessas forças e desses poderes. Então, quando nós nos recusamos a usar os recursos que Deus nos deu, no trabalho, na profissão, os bens que Deus nos concede e confia a nós, para promover a sua justiça, para promover o seu reino, para promover a sua santidade, para promover o bem para o nosso próximo, e passamos, ao invés disso, explorar as pessoas, ignorá-las, afastar delas, nós então começamos a viver dentro desse império das trevas, ao invés de trazer a realidade do mundo criado por Deus de volta para o Criador. Quando nós usamos a nossa sexualidade para atender aos nossos caprichos e aos interesses mesquinhos dos nossos desejos infantilizados, ao invés de promover a santidade de Deus e o bem do próximo, nós começamos então a nos curvar diante dessas potências, diante desses poderes. Veja o que Paulo diz no capítulo 2, nos versos 8, 9 e 10, e depois o verso 14 e 15. Paulo diz, capítulo 2, verso 8: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, e veja o que Paulo afirma aqui agora: ele, Jesus Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade, o cabeça de todo poder, o cabeça de toda força. E veja no verso 14, 13 em diante: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu acho fantástico esse texto. O que Paulo está dizendo é que na cruz, o que aconteceu na cruz é que Jesus despojou, zombou, menosprezou o poder dessas forças. Ele trouxe a criação de volta. É como se Jesus, isso é uma imagem que eu crio, quando Jesus disse para os seus discípulos, às vésperas da sua crucificação, da sua paixão, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu fico imaginando Jesus andando por aquelas ruelas estreitas de Jerusalém, com o corpo todo lanhado, com as costas marcadas pelas chibatadas que havia recebido, o sangue correndo pelo seu rosto por causa da coroa de espinho, arrastando aquela cruz pesada. E de repente é como se Jesus me visse ali no canto, no meio daquela multidão, me chamasse para perto dele e dissesse: Ricardo, fique firme,
tenha ânimo, eu venci. E eu ia olhar para um lado, para o outro e perguntar: venceu o que, cara pálida? O que venceu? O que uma criatura nesse estado venceu? O que quer dizer eu venci? Qualquer um que olhasse para aquele quadro naquele momento tinha plena certeza de que Roma venceu, tinha plena certeza de que o sistema religioso hipócrita de Jerusalém venceu, mas não ele. Mas sabe o que Jesus diria se essa conversa se prolongasse um pouco mais? Ele iria dizer mais ou menos assim: sabe, Ricardo, o mundo quis fazer de mim uma pessoa poderosa. Quiseram me dar um cetro, um trono, uma coroa, fazer de mim um grande rei, um grande mandatário, me dar um trono para que eu fosse uma pessoa poderosa. Mas sabe, eu vim para servir. E eu servi até o fim. O mundo perdeu. Eu venci o mundo. É como se Jesus dissesse: olha, tentaram me instigar a ser uma criatura vingativa, perversa, rancorosa. Algumas pessoas que eu dei a minha vida, que eu amei e amo até hoje, me rejeitaram, me negaram, me humilharam, me ultrajaram. Mas sabe, nada disso diminuiu 1 milímetro sequer do meu amor por essas pessoas. Eu venci o mundo. E ele poderia seguir falando um monte de coisas. Na cruz, Jesus expôs esses poderes à sua própria vergonha. Ele mostrou que Afrodite não o dominou. Muito pelo contrário, ele foi um homem, como qualquer um de nós, mas jamais usou a sua sexualidade para qualquer interesse perverso, maligno. Permaneceu santo e puro. E ele expôs Afrodite ao desprezo, quando ele disse para Afrodite: você nunca mandou em mim. Tem um presbítero na nossa igreja, uma pessoa que eu admiro muito, e ele um dia conversando, ele disse: Ricardo, tem essas 3 grandes forças, esses 3 grandes poderes que atuam na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, que é o sexo, o dinheiro e o poder. Ele falou: como que a gente lida com isso? Desprezando. O que a gente faz com as potências é desprezá-las. Ele falou: como é que nós desprezamos o poder de Mamon? Doando. Doe. Quanto mais você doar, livre e alegremente, você vai dizer para Mamon: não é você que controla a minha vida. Eu faço uso de você, não você de mim. Como é que nós menosprezamos César? Menosprezamos o poder, lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. Quando você se curva e lava os pés dos outros, você está dizendo para César: você não tem domínio sobre mim, você não me controla. Como é que nós controlamos, ou como é que nós desprezamos o poder de Afrodite? Para aqueles que são casados, fidelidade. Para aqueles que não são, castidade. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para essa potência: você não manda em mim. E ela é desprezada. E esses poderes
quando eles são desprezados, nós estamos trazendo a criação de volta aos propósitos do Criador. Quando uma igreja atua dentro de uma sociedade, trazendo essa sociedade de volta aos propósitos do Criador, desprezando os poderes que atuam dentro dessa cidade, não revidando o mal com o mal, não agindo com violência em relação ou contra a violência que vem em relação a você, quando os poderes desse mundo assumem o controle, nós morremos. Mas quando nós reagimos a eles, desprezamos, quando nós nos recusamos a usar, seja mamon, seja sexualidade, seja os bens que Deus nos deu, o poder que nós temos nas mãos, quando nós nos recusamos a usar isso para fortalecer essas potências e passamos a usá-los para a honra, para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo, nós estamos então assumindo o nosso lugar no reino de Jesus Cristo, para dentro do qual nós fomos chamados. É isso que acontece quando vemos seres humanos vivendo sob esse jugo dessas potências. Eles estão vivendo no exílio, esse estado de morte. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Como? Como que eles estavam mortos? Paulo responde dizendo: quando vocês andavam, quando vocês viviam do jeito que todo mundo vive. Quando vocês viviam do jeito que todos os brasileiros vivem, do jeito que o povo de Niterói vive, do jeito que o povo de Brasília vive, quando vocês andavam, faziam, pensavam, tinham os mesmos valores, os mesmos hábitos, as mesmas práticas, quando vocês andavam e faziam as mesmas coisas que todo mundo faz, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas Ele vos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, em segundo lugar, e aqui eu vou mais rápido agora, a cruz é o triunfo de Jesus sobre os poderes, sobre as potências, sobre essas forças. Nesse capítulo 2, Paulo começa, aliás, ele segue no verso 8, dizendo: não deixem com que a cultura, a filosofia, a conversa mole, daquelas pessoas que nada entendem, que nada sabem de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, que nada entendem de sexualidade, de santidade, de vida, de liberdade, ensinem para vocês como viver. Não permitem que isso aconteça. Não abram seus ouvidos para que essas vozes digam para vocês como que vocês devem viver. Essas vozes que não entendem nada de salvação, não entendem nada de perdão, essas potências, o que Paulo tem em mente são esses poderes, essas filosofias, essas forças que controlam as diferentes nações, as diferentes culturas, os diferentes jeitos de viver de cada cidade. E veja o que Paulo faz, ele retorna a esse tema da cruz que eu acabei de dizer. Por que que Jesus Cristo foi crucificado? Porque Jesus viveu do jeito que Deus quer que vivamos. Jesus foi o ser humano pretendido por Deus no Éden, que fracassou com o nosso primeiro Adão pelo pecado e pela sua desobediência. Jesus é o segundo Adão, que cumpre com o propósito de Deus e vive a humanidade que você e eu devemos viver. Jesus é o verdadeiro homem, é o verdadeiro ser humano. É aquela pessoa que viveu essa realidade pretendida por Deus. Ele foi crucificado porque o seu estilo de vida confrontou esses poderes, confrontou essas potências, confrontou essas forças.
Os poderes vão afirmar para você que você só vai ser feliz, você só vai ser realizado se você tiver muito dinheiro, se você morar em determinado lugar, ter determinados bens. Os poderes vão te dizer isso. Os poderes dizem que o caminho mais fácil para você ter sua segurança vem através da espada, vem através da violência. Jesus vem e afirma que todos aqueles que tomam a espada, pela espada perecerão. Os poderes vão dizer para você que as mudanças estruturais de uma sociedade vêm de César, que César é o Senhor, mas vem Jesus e diz que não. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, Ele é que reestrutura a vida, Ele é que estabelece o seu reino de justiça e de paz, Ele é o Senhor. Os poderes crucificaram Jesus, porque é isso que os poderes fazem quando eles são confrontados, quando eles são desprezados, quando eles são negados, quando eles são arrancados de dentro de nós. Eles açoitaram publicamente Jesus, o humilharam, ultrajaram, celebraram o triunfo deles sobre Jesus quando o viram crucificado. E agora, veja o que Paulo diz quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É isso que Jesus fez. Glória a Deus por isso. Essa é a grande ironia. Essa é a razão de gratidão de Paulo. A cruz não foi o triunfo dos poderes sobre Cristo, mas revelou o triunfo de Jesus sobre os poderes. O poder do amor sacrificial de Jesus Cristo é maior, é mais forte do que o poder de César, poder de Mamon, o poder de Afrodite, o poder de todos os outros poderes, principados e potestades. E por fim, o que nós vemos, a proposta de Paulo, é a reconciliação desses poderes com Cristo. Esses poderes foram derrotados, não foram eliminados, mas eles foram expostos ao seu fracasso. A cruz demonstrou o vazio de poder que essas forças supõem que possuem. Deus em Cristo está criando um mundo novo. O reino de Deus encontra-se presente e será um dia plenamente consumado. Já vivemos uma nova criação, novos céus, nova terra, quando nós colocamos tudo sob a autoridade e o governo de Jesus Cristo. Os versículos 16 a 20 do capítulo 1, ele descreve e termina dizendo no verso 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nele foram criadas todas as coisas, inclusive os principados e potestades. E ele realizou a paz na sua cruz, reconciliando em Cristo Jesus todas as coisas. Deus em Cristo reconciliou todas as coisas no céu e na terra. Trouxe a paz pelo sangue da cruz. Ele está dizendo aqui, meus queridos irmãos e irmãs, que nós não precisamos mais nos curvar diante de César,
Não precisamos mais nos curvar diante de Mamon, ou diante de Afrodite, ou diante de qualquer outra potência, qualquer outro poder que nos escraviza. Isso não significa que essas coisas não existem. Elas foram vencidas, mas não foram eliminadas. O que nós precisamos é entrar e participar do triunfo e da vitória da cruz. Os poderes foram criados por Deus e para Deus. Toda a criação de Deus é boa. Mas em virtude da rebelião, em virtude do pecado, em virtude da alienação do ser humano com Deus, eles têm sido usados de forma errada. E nós acabamos dando a eles um poder que eles não têm, não possuem. A cruz desprezou, revelou a fragilidade dessas potências. A tarefa da igreja é reconciliar todas as coisas, trazer tudo de volta aos propósitos do Criador. Então veja, todas as vezes que nós nos ajoelhamos e oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós estamos reconhecendo que o reino já veio, que Jesus é o Senhor e não esses poderes. E todas as vezes que fazemos isso, o mundo treme. Todas as vezes que você ora, num simples gesto de sentar em volta da mesa e orar com a sua família e agradecer a Deus o alimento e o pão de cada dia, você está reconhecendo que Jesus é o Senhor e não Mamon. Todas as vezes que você toma um pouco daquilo que Deus te tem dado e reparte com aqueles que pouco ou nada têm, você está afirmando que Jesus é o Senhor e não Mamon. Todas as vezes que nós sentamos em volta da mesa da Eucaristia, todas as vezes que nós partilhamos do pão e do cálice do Senhor, nós celebramos o triunfo e a vitória de Jesus Cristo sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte, e levantamos dessa mesa afirmando que o trabalho, a cidade, os lares, o país, o casamento, a nossa conta bancária pertencem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus, como corpo de Jesus Cristo, e cantamos os louvores a Deus, nós estamos afirmando que somos esse povo da aliança, reconhecendo a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas, os seus mandamentos como princípios orientadores do nosso dia a dia. Todas as vezes que nós adoramos a Deus cuidando da sua criação, sendo bons mordomos do mundo dentro do qual Deus nos colocou, nós estamos assumindo o nosso papel no reino, dizendo que Cristo, e não as forças e poderes desse mundo, é que dominam sobre nós. Todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho de Jesus, todas as vezes que pela graça de Deus, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança se rendem a Jesus Cristo, confessam que Ele é Senhor, assumem o seu governo e passam a viver como discípulos de Jesus Cristo, nós estamos desprezando os poderes das trevas, reconciliando o mundo com o Criador. Todas as vezes que um homem, uma mulher, casados, vivendo as crises e os conflitos no casamento, mas dizem não ao adultério, dizem não à prostituição, eles estão afirmando que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas e não Afrodite. Todas as vezes que um jovem, um adolescente diz não à promiscuidade e vive uma vida de santidade diante de Deus, ele está dizendo que não é Afrodite que domina sobre a sua vida, mas Jesus Cristo, o Senhor, reina sobre ele, sobre o seu corpo e sobre tudo o que ele é.
E quando nós trazemos essa realidade de volta aos propósitos do Criador, nós estamos participando dessa gloriosa tarefa que Deus deu à igreja, que é reconciliar todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, com Jesus Cristo, trazendo para esse mundo os propósitos criadores de Deus através de Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para Ele. A tarefa que temos diante de nós nessa grande cidade é reconciliar aquilo que se perdeu e trazendo de volta aos propósitos de Deus. E dessa forma, Deus é honrado, glorificado. O ser humano é afirmado como homem e mulher criado à imagem de Deus. E o mundo é trazido de volta aos propósitos gloriosos de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada um de vocês, para que no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, nas suas conversas, nos seus relacionamentos, na forma como você usa os seus bens, na maneira como você lida com as suas dificuldades, você viva como homem e mulher que foi libertado do império das trevas, transportado para o reino do Filho amado de Deus, reconciliando todas as coisas e trazendo tudo de volta aos propósitos de Deus. Que Deus nos abençoe.